E bem-vindo a mais um episódio do Doses da Tati. E hoje estou aqui, gente. Hoje o assunto vai ser um assunto que eu adoro. A gente vai falar sobre gastronomia. E quem me conhece sabe que eu adoro cozinhar, gente. Só que assim, eu não tenho aquele profissionalismo, né? Não fiz curso, não fiz nada, mas hoje eu estou aqui com o nosso chefe Jamal, que ele foi campeão do MasterChef. Tá aqui com a gente. E também o Cadu. O Cadu, que estudou gastronomia, tá estudando gastronomia, ainda não é chefe, mas está seguindo a carreira da gastronomia. Então a gente vai saber deles, conhecer tudo sobre carreira, por que ele quis entrar nesse mundo nesse universo tão grandioso que é a gastronomia. A gente vai saber tudo, tá bom? Seja bem-vindo, Jamal, seja bem-vindo, Cadu. Tati, é um prazer primeiramente estar aqui, né, junto com você e a sua equipe, obrigado mesmo. E vamos bater um papo aí, fala aí, Cadu. Bom, prazer também conhecer vocês aqui e tudo mais. E, bom, vamos falar um pouco mais sobre isso, vamos entender mais como que funciona esse mundo da gastronomia aí. Vamos entrar no assunto e deixar vocês com fome aí, cara. É isso aí. Eu quero saber, Jamal, vamos começar pelo Jamal aqui, né, gente? Porque o Jamal se tornou uma celebridade aí nacional, que ele foi campeão do MasterChef, que ele é um dos maiores programas, acho que é o maior programa de gastronomia do país, né? Hoje, na atualidade, o MasterChef tomou uma proporção muito grande, né? E a gente acompanha aí, vê na televisão, e na realidade você aprende muito com os programas. Se você conseguir acompanhar e tiver qualquer mínimo de expertise, você consegue desenrolar qualquer prato que eles ensinam lá, que é uma aula, né? É uma aula. E eu quero saber o teu interesse, né, Jamal? Você é de São Paulo, é da Brasilândia? Eu sou da região. Me fala, assim, da tua origem, assim, lá de São Paulo. Conta pra gente. Tá, vamos lá. Filho, sem censura, meu bem. Não, aqui eu não escondo nada. Minha vida é livro aberto. Chegou no Doses da Tati, a gente tem que saber tudo na íntegra aí. Por quê? Por que é desse momento? Pra você motivar outras pessoas também, outros adolescentes, as crianças que querem entrar nesse mundo, nesse universo da gastronomia. E vocês poderiam passar um pouco dessa experiência de vocês, né? Não, maravilha. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência na gastronomia e quando eu comecei. Vamos lá. Nascido e criado na região da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, um bairro periférico. Com 8 anos de idade, eu tive a primeira oportunidade de fazer o meu primeiro prato. Foi aí que eu fiz um macarrão, né? Então, na época, fiz uma correria lá, vendi umas latinhas, perguntei minha mãe como fazia, ela me ensinou do modo errado. Você vendeu latinha pra comprar eu queria fazer um presente pra ela. Porque minha mãe trabalhava em 3 empregos. Só. E eu também já trabalhava. Com 8 anos eu comecei a trabalhar. Então você teve uma infância bem difícil. Na realidade eu não brinquei, né? Eu brinco hoje. E aí eu aproveitei essa época aí pra fazer essa surpresa pra ela e fiz pra ela um macarrão. E meus irmãos também gostaram. Mas eu fiz modo trivial, que os antigos fazem. Água, óleo, e aí depois você coloca massa, depois que ferve, etc e tal. Tem uma diferença muito grande que depois você aprende com o tempo, que se você coloca qualquer tipo de gordura na água, o tempero não vai grudar na massa. Então, aí eu fiz essa surpresa e o legal foi ver todo mundo comer e se saborear com aquele prato. Todo mundo se acabou de comer. Então ali eu percebi que eu tinha um dom. Só que eu não gostava da comida da minha mãe. Então, a partir do momento que eu falei pra ela que eu não gostava da comida dela, ela parou de cozinhar pra gente em casa. Sério? Mas me conta uma coisa. Você fez um macarrão, né? Macarrão, você fez com massa de tomate, temperou tudo direitinho. Na época eu usei aquele Sica, né? Que a gente fala. Aquele antigamente era o do elefante, que era o mais tradicional, o mais famoso ali. Na época a gente usou aquele lá e, tipo, pouco aromático, que é o alho, a cebola. Não tinha nem essa expertise, não cortei nada em brunoise, que é aquele corte pequenininho. Cortei tudo grosseiramente, mas o sabor... Brunoise. Ah, tá bom. Entendi tudo, viu, gente? Ó, eu vou falar pra vocês. O que é brunoise? Fala aí. Bom, brunoise é basicamente quando vocês vão lá e cortam cada coisa em cubinhos. O cebola em cubos, basicamente, bem pequenininhos assim. Então... Vai aprendendo aí, pessoal. Vai aprendendo aí. Vamos dizer que era o tamanho da unha. Olha, o tamanho da sua unha, exatamente. Maravilhoso, hein? Ó, aula de culinária aqui, de gastronomia. E me fale uma coisa, você era em quantos irmãos? A gente éramos em 2 irmãos, uma menina e 2 meninos, todo mundo de Agosto e Leonino. Então já sabe que a treta era grande. E aí a sua mãe trabalhava fora, então você fez esse jantar que você fez com macarrão, foi pra tua família inteira? Foi um almoço, na realidade, que ela trabalhava de domingo, e quando ela chegou do trabalho, estava pronto. Aí ela perguntou quem fez. Eu falei, nós, né? Que legal. Então ali começou a despertar essa tua vontade, né, de cozinhar. E antes disso, o que você trabalhou, assim? Qual que foi a tua... Meu primeiro emprego com 8 anos foi como ajudante de pintor.
Foi onde eu comecei a trabalhar já. Mas o meu padrasto, né, antes ele separar da minha mãe, ele era engenheiro. Então ele pegava obras e tal. E a minha mãe não tinha quem me deixar. E aí eu acompanhava ele nas obras. Então eu aprendi tudo sobre alvenaria. Não gosto, mas aprendi tudo. Ah, legal. Mas é que às vezes a necessidade, né, faz a gente se tornar aquilo que às vezes a gente não quer, mas tem a necessidade de estar ali naquele momento, né? Eu não vou mentir pra você, tudo que eu aprendi naquela época eu uso até hoje. Aí, ó, tudo é aprendizado, né? É igual a gente fala na escola, você fala, por que eu vou usar matemática, português e etc. Pra vida. E aí depois disso, quando que você começou a atuar na gastronomia, na comida, vamos dizer assim, fazendo comida? Quando? Qual que era a tua idade? Vamos lá, profissionalmente foi, sendo bem sincero, após o Masterchef, que pra mim cozinhar era um hobby, eu não queria uma obrigação alguma. Que eu quero entender. O que você foi fazer no Masterchef? Então você não tinha feito curso, não tinha feito nada. Não tinha feito nada. Só pensava que era você era aquele amigo que era que cozinhava bem. Chama o Jamal pra fazer tal coisa. É aquele cara da resenha. Aquele cara da resenha, né? É isso aí. Aquele cara que faz assim, como é que você faz? Você vai pra uma balada, sei lá, você vai pra uma noitada, aí chega com fome, faz aquele, como que chama? Aí tem o Júnior fala... Mexidão? Não é mexidão, ele fala um... Ai, sei lá, mistura tudo lá na noite lá, faz um pega negócio tudo que tem, uma gororoba e come. Faz e dá pra todo mundo. Então você era esse cara que chegava do fim de noite, fazia a comida ali, fazia a comida pros amigos, pra família, mas não era profissional, né? Vamos dizer que no começo eu era esse cara que fazia essas gororoba na madruga, mas aí depois disso, a gente começou a fazer o pré. Antes de ir pro rolê, a gente comia. Aí eu preparava antes de ir pro rolê. Legal, cara. Profissionalmente, eu tô na gastronomia há 3 anos. Hoje tenho 2 empresas, tô abrindo a terceira agora, dentro do mesmo segmento, né? Depois eu falo um pouquinho sobre. Mas quando eu comecei mesmo, depois do Masterchef que eu me tornei profissional, mas antes disso, eu já gostava de cozinhar. Então eu fazia toda a ceia de Natal. Na época eu bebia álcool, consumia muito álcool, bebia quase todos os dias e adorava beber álcool. Hoje já vai fazer 3 anos que eu não bebo nada. Então no Natal era muito engraçado, que tinha muito pagode perto de casa, então a gente ia pro pagode e ficava bebaço. Eu fiquei sabendo ia cozinhar. Que você adora um pagode, né? Eu saio pra dançar. E eu me diverto muito, adoro dançar. E aí a pergunta que o pessoal sempre faz no pagode: quando você vai cozinhar pra mim? Pra poder provar meu prato tem que ter sorte. E o Cadu, né? Eu tenho já um relacionamento afetivo, né, com o Cadu, com a família dele. E eu me impressionei quando o pai dele ligou e falou assim: o Dudu vai fazer gastronomia. Eu falei: o quê? Porque nunca a gente tinha visto, né, Cadu? Nunca tinha visto, assim, uma relação dele na cozinha, nada. Eu nunca tinha visto. Exatamente. Então aquilo pra mim me surpreendeu. Porque ele não fazia nem gororoba pra gente, né? Um choque, né? Porque na verdade os filhos de hoje é assim, ó, eles cuidam dos pais, né? Porque a gente tá nessa fase. Nem gororoba de fim de noite ele fazia pra gente. Então a gente se virava no meio da rua, cachorro quente, gato preto, né? Dá licença aí, e tudo mais, né? Então a gente se virava. Aí quando o pai dele falou assim, eu falei assim, tá, mas e aí o Dudu vai fazer uma faculdade, o Cadu vai fazer uma faculdade, o que acontece? Não, ele vai fazer gastronomia. Eu falei, o quê? Mas da onde isso? Onde surgiu a ideia? Da onde surgiu a ideia? Eu quero saber, assim, é uma curiosidade que eu tenho, assim, da onde surgiu essa ideia, essa tua vontade de entrar nesse mundo da gastronomia? Bom, basicamente, realmente não era muito visto. Eu, como eu tava falando com o Jamal agora há pouco, fora, eu sempre fui muito de cozinhar sozinho. Eu sempre cozinhei muito sozinho em casa. Olha só, Jamal. Então... Nossa, Jamal, depois dessa, sério mesmo, hein? Então o cara fazia comida no Mocó e nem convidava a gente. Você tá fazia sozinho, Jamal. Não, mas era no sentido... Bom, passava muito tempo estudando e tudo mais, e quando alguma coisa me estressava, alguma coisa magoava, era madrugada, cozinha, sozinho. Puta merda. Musiquinha. Aí eu inventava alguma coisa e é nisso. Isso foi... Mas... Eu fui nisso porque eu via muito a minha mãe cozinhando quando era pequeno. Ela sempre cozinhou muito bem, assim. Sim. Hoje em dia, não tanto quanto eu. Não, brincadeira. A modéstia dele. Ó. Com certeza, né? Agora ele já chega... Mãe, não é assim que corta. Como que corta lá? O dedinho? Bruno Asio. Ó, mãe, corta o Bruno Asio. Ele bastante. Mas, basicamente, foi isso. Então, eu sempre fiquei muito isolado na cozinha, 14, 15 anos. E meus pais também, eles foram passando e foram deixando a gente mais independentes e deixando a gente... cada um, assim, chega à noite, cada um foi fazendo o que queria, sabe, pra comer. E isso foi meio que despertando mais criatividade pra ir, sim, eu fui gostando da gastronomia. No começo foi algo que eu usava mais pra, tipo, pra passar relaxar. tempo, relaxar.
E depois eu fui pesquisando mais, entendendo mais, e assim eu comecei a Que gostar tesão. bastante, assim. Que fantástico, né? Muito bom. E isso que você falou é uma verdade. Eu vou falar por mim. A gente tava conversando sobre isso, né? Falando sobre isso. Que assim, se eu amanheço, um dia que eu tô muito assim, que eu vejo assim, que eu passei por alguma coisa anterior, que eu tô estressada. Gente, a cozinha, ela é libertadora. Sim. Não é? Ela é Gente, relaxante, como que terapêutica. consegue terapêutica. Aquilo me dá uma satisfação, que eu cozinho com gosto, né? Eu fico ali, sabe, envolvida ali, aquelas horas ali, fazendo. Aquilo, assim, te dá uma paz na alma, assim, você se desconecta do teu mundo, dos teus problemas, daquilo que você tá sentindo. Igual o Cadu falou. Nossa, você entra em outra esfera, né? Outro patamar, assim, da tua vida emocional. Eu tenho uma coisa com a cozinha que, tipo, independente do estado que eu esteja, se eu estiver nervoso, triste ou chateado, eu consigo fazer do mesmo jeito. Mas se eu estiver muito nervoso, eu crio um prato novo na hora. E isso é uma loucura. Olha só, cara, que Eu consigo coisa. criar pratos realmente no momento que eu tô mais nervoso, passei por algo difícil, alguma coisa que me tirou do eixo. Aí eu chego em casa, eu costumo pegar o que tiver e preparo alguma coisa na hora. Sim. E você, Eduardo? Bom, na verdade, que nem você disse, eu acho que a questão é muito mais quando a gente aproveita o processo. Mesmo que a comida não fique tão boa, mesmo que você não acerte, mas quando você vê que você teve o processo, que você teve ali tentando, que você prestou atenção, teve o foco, eu acho que isso que vai libertando você, assim, de ter mais confiança e você falar, vou cozinhar para os amigos, vou sair, vou cozinhar, Nossa, assim, para uma que namorada legal. ou algo do tipo. Então, eu acho que quando você começa a aproveitar mais o processo e aprendizado mesmo, que cada erro na cozinha é questão de tipo, você olhar assim e abrir novas áreas pra você entender novos mundos. Ele assim. falou uma coisa muito interessante, que quando você tá fazendo isso, o processo ele é muito mais satisfatório do que o resultado. Totalmente. Nossa, E você cara. vê todo mundo comendo legal. Mas quando você entende um pouco do processo, você entende que se você cortar num corte uniforme, quando você for entregar, ele vai estar mais bonito ainda do que você cortar de qualquer jeito, aí você aproveita muito mais o processo, não o resultado, certo? Completamente. Nossa, que fantástico. E você acredita, né? Porque hoje com quantos anos você tá com... Eu tenho 21 hoje. 21 anos, né? Quando você começou com... Eu comecei com 19 anos. 18, 19 anos. E isso você acha assim que emocionalmente, falando agora da tua saúde, que a gente também, né, tem a nossa saúde física, a nossa saúde mental, as tuas emoções, você acha que a gastronomia, ela te trouxe conforto, ela te ajudou, assim, nessa parte emocional, de você ter mais equilíbrio como pessoa? Eu não sei, porque às vezes, assim, a gente procura uma profissão que é aquilo que te dá uma satisfação interior. Exatamente. Porque às vezes você procura uma coisa ali, você sai procurando coisas na vida, daí você fala, cara, eu não tô feliz aqui, não tô feliz aqui, não tô feliz aqui, não tô feliz aqui. Então você acha que a gastronomia, ela te trouxe essa paz interior, esse teu equilíbrio emocional? É aqui que eu quero estar, é isso que eu quero fazer da minha vida? Assim, completamente. É claro que tem muita coisa pra rolar ainda. Eu acho que a gastronomia ela é muito vasta, não só no mundo da cozinha ou pratos, que também tem outras áreas que dá pra você ir explorando. Mas sim, completamente. Eu acho que eu me encontrei porque, bom, antes de trabalhar na cozinha, eu trabalhei como auxiliar administrativo. Comecei 15 anos trabalhando efetivamente, assim, CLT. Então, e realmente não foi a minha área. Ficar atrás de um computador, vendo números, assim, e se estressando com uma coisa que você não vê futuro é algo absurdo. E até lá eu não tava pensando em gastronomia, realmente. Porque era algo que eu fazia de fora. Mas até um ponto que chegou o final do escolar, eu tive que pensar, o que eu vou fazer na minha vida? Olha que legal, então, cara. meio que o útil juntou ao agradável. E daí eu olhei assim, hoje em dia a gastronomia tá crescendo bastante, muito. E não é uma coisa só de hoje, começo dos anos 2000 também, com vários chefes de fora que foram levando a gastronomia aqui pra cá e apresentando, então foi crescendo bastante. Então veio a ideia de entrar nesse mundo e tentar realmente, vai que é uma vocação. E mesmo se não for, eu acho que o aprendizado que você tem, as pessoas que você conhece é muito libertador. Eu acho que eu me encontrei mesmo nesse sentido de como posso dizer, desculpa, eu acho que de me encontrar assim, ver como algo parecido comigo, algo que eu me vejo fazendo realmente. Feliz. Uma empatia, né? Uma empatia. Pessoal, ele tá emocionado. Mas eu acredito assim na emoção dele, por quê? Porque quando a gente faz aquilo que realmente a gente gosta, que a gente se encontra, numa imposição às vezes. Por que eu gosto aqui, ó, nas doses da Tati?
quando eu fui criar esse podcast, por quê? Porque eu sou curiosa. Sou curiosa demais. Aí você vê as coisas. Você sabe, né, Dudu? Que Deus o livre, né? O Dudu, às vezes, uma namoradinha, eu já colava nela. O que você faz? O que você não faz? É de curiosidade. É do meu jeito. Entendeu? Aí, o que acontece? Aí, eu pensei assim, pô, às vezes eu quero saber da vida da pessoa. Se eu falar pra pessoa, vem aqui em casa, que nunca me viu na vida. Vem aqui pra tomar um café pra me saber da sua vida. A pessoa não vai vir. Não vai. Agora você fala, tem um podcast lá, tal, né? Então é um lugar onde eu me sinto bem, eu me sinto feliz. E eu entendo a tua emoção, por quê? Porque quando a gente faz aquilo que a gente realmente, que a gente ama, que a gente gosta, que a gente tá feliz, a gente se emociona. É natural. É natural, né? Se entregar. E é interessante também essa parte, assim, porque assim, a cozinha, pelo menos é o que a gente vê, né? Eu falo porque, lógico, eu sou cozinheirinha ali, amadora, né? Só que você vê... Por exemplo, a gente assiste muitos programas, né, de TV. Tem um do maluco lá, aquele louco lá, daquele que pega fogo. Como é o nome dele? Um internacional. Que ele briga, grita na cozinha, joga as panelas, xinga. Sim. Como que é lá? É James alguma coisa. Ele é bem famosão, esse cara aí. É um alemão, né? É. Sei. Aí, a gente vê a pressão da cozinha também, porque não é mar de rosas, né? Porque, geralmente, a pessoa vai entrar dentro de um restaurante, ela quer ser o quê? Atendida rápido. Porque a fome, ela deixa o cliente maluco, né? Eu vou dizer pra você que é muito louco. A gente vê na televisão umas coisas e tal, e é bem próximo da realidade. Uhum. Porque, imagina, você tem que entregar, você tem um prazo e você tem um horário. E aí, se põe no lugar da pessoa que tá consumindo. Você vai esperar meia hora pra comer Nossa, algo. é muita coisa. Você não quer. Então a gente tem um limite de 15 a 20 minutos, certo, Dudu? Sim. Pra estar entregando o prato pronto pra você na mesa. Se passar disso aí, pode reclamar. Dizem que esperar pedido de restaurante é igual esperar 1 minuto no micro-ondas e subir um elevador de 10. Né? Aquela espera. Tá coisa de segundos ali, cada segundo conta, né? Exatamente. É por isso que eu perguntei bastante sobre essa parte emocional. Por quê? Porque eu acredito, por conta dessa pressão que existe dentro da cozinha, porque você imagina você ter que fazer algo que você não tem outra opção a não se agradar ao próximo. Entregar. Não tem outra opção, não tem como fugir. Né? Você colocou o cardápio ali, você tem que agradar o cliente e pronto, acabou. Ou você vem e recebe uma crítica que aquilo ali te destrói. Vamos dizer assim, tem alguns restaurantes que, meu Deus do céu. Exato. Aí, eu acho que eu acredito também nessa parte do equilíbrio emocional. Por quê? Porque vocês lá dentro, como cozinheiro, como chefe, como tá ali comandando uma cozinha, tem que ter esse equilíbrio, né? Para as críticas e para tudo mais. Saber conviver, vamos dizer, com os colegas. Às vezes, você tá numa pegada do cardápio ali que você já tá mais rápido, aí entra um coleguinha que você tem que, puta, cara, não corta como que é o nome do negócio mesmo? Bruno Aze. O Bruno Aze é assim, cara, tá muito grande, diminui, faz isso, faz aquilo. Então, assim, vocês têm que viver essa parte do companheirismo também, né? Pra poder a roda funcionar, né? Sim. Uma equipe inteira em cima do negócio fazer Porque funcionar. às vezes dentro do restaurante não é tão fácil assim. Vamos dizer que é um setor, né? Putz, esqueci o nome dele. É um francês que ele resolveu colocar uma hierarquia na cozinha. Então por isso que hoje a gente tem o chefe, o sous-chefe, cada um tem uma praça. Foi o e tem o chefe pia. dos reis, né? Exato. E aí você tem o pia, que é o cara que só lava a louça. Tem muita gente que vira chefe que começa só lavando louça. Muita gente. Começa, tem muita gente que Já lavou começa... louça, Dudu? Muito. Aí, ó, a primeira coisa que você aprende na faculdade é lavar louça. Sim. É escoffier. Escoffier, sim. Escoffier. Ele a gente chama de mago da gastronomia porque ele colocou uma hierarquia na cozinha e veio ajustando isso. É um francês, super conhecido, já li um livro dele, tem muita coisa boa lá, muita tática boa. E aí depois que ele colocou isso na cozinha, nos restaurantes, então as pessoas não batem cabeça. Eu cuido de um setor, você cuida da confeitaria e o Dudu cuida do empratamento. E assim a gente aí faz girar. Uma padronização, que esse é o objetivo dentro de uma cozinha, a gente atingir um padrão. Em que cada prato sai com o mesmo sabor, um sabor bom, cada coisa certinha. Respeitando a ficha técnica, que é o mais importante de tudo. A ficha técnica está descrevendo para você quanto vai de sal, quanto vai de qualquer outro tipo de tempero ou qualquer tipo de insumo. Aí quando você, dá uma dica agora, quando você vê quanto basta em qualquer receita, aí é a sua mão, você coloca quanto você quiser. Certo? QB. Tem que treinar o pato. Esses dias eu fiz um ovo, gente. Misericórdia. Eu tô apaixonada. É que vocês não sabem, gente. Por favor, eu tô apaixonada, né? Dizem que quando a pessoa põe muito sal na comida é porque ela tá apaixonada, Jamal. Eu só empertei, só que a gente quase me matou, cara. Então, mas é que eu vi que você tava muito feliz, cara. Fui fazer um ovo mexido pro chefe, gente. Eu taquei sal no ovo. Falei, pronto, cara, o cara vai morrer aqui na minha frente. Eu não falei nada, eu comi quietinho, não falei nada, bebi mais suco do que comi. Não, mas depois ele me deu alta estica lá, não foi? Ensinei. Eu aprendi a fazer, é uma coisa que eu não sei o nome, mas eu aprendi a fazer. Qual que é?
O de salmão. Cheesecake de salmão. Cheesecake de salmão. Aprendi a fazer um negócio de linguiça também, só pra falar pra vocês. Pra vocês aí, ó, morram de inveja, tá bom? Não tem inveja, que inveja é pecado, já vou avisando. Aprendi a fazer um negócio da linguiça, aprendi a fazer 2 farofas. Até ontem eu inventei uma farofa lá em casa, com a farinha panko, gente, maravilhosa, né? Fala uma das farofas, fala. A farofa lá que você fez? Qual que era? Nossa, de mexilhão, gente, maravilhosa. Já ouviu falar, gente? Farofa de mexilhão? Nossa, muito boa. Eu criei na hora, não sei se existe também tudo bem, mas eu resolvi fazer na hora. Esse chefe aqui, ele é meio maluco, gente. Ele cria as coisas na hora mesmo. Você também é assim, Dudu? De chegar, tipo assim, ter a criatividade, olhar os ingredientes ali e falar, cara, basicamente. Ah, que legal. Sim, mas eu tento mais estudar a cozinha clássica. Eu sempre fui muito apaixonado pela cozinha clássica, então pra mim... Qual que é a diferença da clássica e da... Só pra gente entender. Eu falo da autoral depois. Então, tá, vai. Eu sempre curti... A cozinha clássica, basicamente, foi como a cozinha de Escoffier começou com a cozinha de Escoffier, que é a cozinha de vanguarda, que assim a gente tem pratos clássicos, como o Beef Wellington, por exemplo, um prato de cozinha de vanguarda. A gente tem o macarrão pomodoro, por exemplo, e vem muito, na verdade, da cozinha francesa, a cozinha clássica. Ela é o berço da cozinha, assim. Então, eu sempre fui muito de estudar bastante essa parte, assim. Tanto que, se eu não fizesse gastronomia, eu acho que eu partiria para uma parte, tipo... geografia ou história, porque você gosta, né? Eu sempre tive muita curiosidade nesse sentido, sabe? Então, acho que a cozinha clássica, ela parte desse ponto, em que a gente tem os pratos que foram feitos lá de trás. Por outros autores, vamos dizer assim. E dele sai a cozinha autoral, no caso. Então, eu falo um pouco da cozinha autoral, tem um chefe que me inspira muito, que é o Henrique Fogaça, que eu vi, às vezes, ele falando e ele criava muita coisa na hora. E eu via que eu era parecido. Eu tenho um pouco de TDAH e o TDAH me ajudou muito. Resolvi não tomar remédio, mas me ajudou a criar muita coisa. Na faculdade eu tirei 3/10. O único a tirar 3/10 em criação. Então vou explicar rapidinho como é que era a matéria, só para vocês terem uma base. O professor, ele dava um artista, por exemplo, a Tati, e aí tinha que falar sobre as obras da Tati, o que ela fez, como que foi. Além disso, criar 2 pratos, ou entrada, prato principal, ou sobremesa. Então você tinha que criar 2 pratos, pelo menos, com 10 ingredientes obrigatórios. Então, imagina, você criar com chocolate, frango e camarão. Você tem que usar cogumelo. E aí ele dava mais 30 opções de ingredientes de apoio. E aí você tinha que criar o prato, falar por que, em que momento, vamos dizer, que você está usando sobre a Tati, falar sobre aquele prato, e o que tem a ver uma coisa com a outra, falar sobre a história da Tati, e além disso, apresentar os pratos. E você dava a sua nota. Imagina você se autoavaliar. Nossa, que B.O. E aí eu tirei 3/10, então meu TCC foi... Maravilhoso. Rosana nas alturas. Mas se você for olhar pra cozinha autoral e pra cozinha clássica, né? É isso. Uhum. Eu acredito que a clássica deve ser um pouco mais difícil, né? Porque imagine você acertar uma receita de um cara, velho. Olha, É porque é uma variação. É tudo como se fosse um acho que desfile deve de ser moda. muito difícil. Mas assim, eu acho que a cozinha autoral, na verdade, ela tem uma pegada bem diferente, porque eu conheço chefes, assim, que ficaram 10 anos fazendo um prato pra colocar no menu de degustação deles. Pensa, você ficar 10 anos desenvolvendo um prato pra mais. E quando, imagina você criar Pra lançar um prato? Pra você poder lançar um prato e você tem que agradar a todos. Imagina, agradar a família, não só sua todos, a família é você fácil. mesmo. Agradar sua família é fácil. Agora eu entendi. Quero ver se cozinha pra Aí, quem por vem de exemplo, fora. assim, vamos dizer que você vai fazer aquele bife, como é o nome do bife que você É falou? o Wellington. Wellington. O bife do Wellington lá, né? Vamos lá. Aí eu vou criar o bife da Pamela. Vamos dizer assim, estamos falando nomes assim, Sim, para as pessoas entenderem também, né? A gente tem que falar assim. Então, beleza. Então, para mim lançar esse bife da Pamela, eu tenho que treinar muito. E teve pessoas que já treinou 10 anos para poder lançar. É muito teste. Porque ele que assinou esse bife. Exato. Aí ele tem que fazer teste, daí tem que pedir auxílio dos universitários, de várias pessoas para Às vezes poder... contrata pessoas e por aí vai. Nossa, viu? Tá vendo aí, pessoal? Não é tão fácil assim, não. É muito disso, na verdade. Mas é claro, cada um pode criar um prato com qualquer coisa. Na faculdade eu aprendi uma vez, o professor falou assim, perguntei, né? Eu sou bem audacioso. Professor, eu consigo criar um prato que ninguém nunca fez? Ele falou, quase impossível. Qualquer coisa que você fizer, alguém no mundo já tentou, já fez. Sério, gente? Porque a gastronomia ela é muito antiga, né? E aí eu falei, pô, professor, mas ele falou assim,
Mas também tem uma coisa. Ninguém fez com o seu amor, a sua criatividade e a sua vontade. Então, ele se torna único. Você viu aí? Completamente. Tô vendo que você vai pedir as contas pra mim e vai querer fazer Eu tô vendo, tô cara, velho. Tá impressionado, hein? Tá? Não, mas é impressionante. Você veja, né? Às vezes a pessoa não dá valor, né? Chega ali no restaurante, pede ali uma comida e tal, daí fica, né? Olha o que tem por trás, né, gente? Pode acontecer, às vezes, a gente tá falando um pouco de sentimento. E aí, às vezes, o cara que finalizou, o cara que fez a cocção, não tá num dia legal e ele pode errar. E aí pode vir bem na tua mesa e você conhece sobre. Ai, sim. Aí é um problema. Eu prefiro não conhecer sobre. Eu já briguei sobre em alguns restaurantes mesmo, de franquia. Ah, poxa, mas daí você também, vou te falar. Não, mas não é por isso. Jamal. É porque eu tenho um paladar Mãezinha das pessoas que estão lá atrás da cozinha. Mas eu tenho um paladar apurado. Mas como é que não vai ter? Você é chefe, eu cara. Senti um você pouco ganhou de do Masterchef. sazon, glutamato de sódio, isso me incomoda no restaurante. Eu acho que não dá pra você cobrar R$480 num prato e colocar sazon. É isso que eu queria saber. Você sente o gosto das coisas? Eu treinei muito meu paladar pra isso. Hoje eu consigo sentir e dizer pra você pelo menos 3 ou 4. Tá, mas por exemplo, o sazon. Você colocou. Vamos dizer que a dona de casa hoje na cozinha prática ali tem o sazon, tem Meu Segredo, tem tudo, caldo quinor, né? Guedes, que é pra Maria facilitar Maria, pra gente. é. Assim, ó, o que é a sugestão de vocês, assim, na questão assim, de substituição, vamos dizer assim? Usar o quê? Eu aprendi com o chefe, né, gente, essa semana lá, porque ele esteve presente aí na minha residência. Eu aprendi com ele a utilizar alecrim, né? E aquele outro lá, manjericão também, né? Que você me ensinou alguns pratos ali com aquela... Alguns aromáticos são feitos para você ter o início da cocção, como cebola e alho, e alguns são para finalização, como alecrim, manjericão e tomilho. Então você usa mais para finalizar, porque ele vai dar um aroma diferente para tua comida. Certo? Fantástico. Mas acho que uma coisa legal assim é que basicamente o sazon e esses derivados artificiais, eles são para dar o sabor na comida, correto? E caldo de carne também, caldo de galinha, mas dá pra você ter a mesma coisa usando uma... Natural. E, na verdade, com sobras até. Você tá ali cortando uma cebola, daí tem uma sobra que você precisa tirar ou algo do tipo. As aparas. Cara, coloca tudo numa panela, fogo baixo e deixa. O que tiver na cozinha vai sobrando, você vai jogando ali. Exatamente. Sobrou resto de gordura de frango, joga ali, tudo. Do que seria lixo, você transforma em algo... E você congelou e você pode usar, entendeu? E se você fez algo natural, sem conservantes, onde também preserva muito a sua saúde. A saúde. Eu não vou falar o que causa, mas depois de um tempo que eu soube que esse tipo de tempero tem um final infeliz, eu parei de utilizar. Sazon? Então, eu não falo essas coisas. Tá. Eu posso falar, né? Você não pode falar, você é proibido, mas eu vou falar. Eu não falo. É porque tá na maioria ali, né? E tem... E eu fiz coisa com sazon lá em casa pra você comer. Eu sei. Pô, mas aí você sabe e não fala nada. Daí você quer me rachar, cara, de vergonha, cara. Criticando. Mas daí não, eu tô ali pra aprender, daí você não me fala, amiga, por que você imagina, botou primeiro dia aí tá cheio de mas sal, claro. o ovo tá cheio de sal. Primeiro dia, você acaba de chegar. Você vai cara. brigar? Você vai reclamar? Né? Vai comer, engolir o choro. Não, também você aprendeu com a Gi, né, cara? É que a Gi não fez o ovo, né? Ei, pense. Ela é muito engraçada. Não, ele... Tô ficando vermelho. Ai, nossa, que vermelho, gente. Gente, vou falar uma coisa pra vocês, assim, a gente brinca, né, mas a cozinha, ela é fantástica. Eu falo isso porque eu sinto, assim, eu fico emocionada quando eu tô cozinhando, né? Fica aquele meu momento ali. Eu acho que eu botei muito sal porque eu fiquei emocionada que você ia chegar lá. Aí eu pensei, puta merda. Não, pior foi meu marido criticando depois. Você viu o que ele falou? Ele deu a primeira garfada e falou... Salgado, não tá não? Eu falei, não queria falar nada. Não, ele falou assim, direto ela tá salgando, lembra? Eu ainda falei, eu não queria falar nada. Em vez de falar pra mim, salgado. né, que eu tava salgando. Mas fale a verdade, eu fiz um feijãozinho depois na hora do almoço, que pelo amor de Deus. Feijão fera demais, cara. Fale a verdade. Olha, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu fui fazer um feijão na casa de uma amiga nossa, né, comum, e a panela de pressão não pegou pressão. Acho que ficou umas 2 horas no fogo e não pegou pressão. Mas o feijão tinha costelinha, bacon e linguiça calabresa e bem pouco sal, mas ele ficou bem clarinho. Porque não pegou pressão, ele não engrossou. Mas a galera quase que acabou com uma panela grande de pressão. Foi maravilhoso. Esse aqui tava bom, ele não tava... Como se dizer que ele não tava bom visualmente, né? Porque a gente come com os olhos. Mas o sabor tava muito bom. Tava tudo maravilhoso, aquele mignon, né? Você fez um medalhãozinho de mignon com... Na churrasqueira, a gente tá no sul, né? Se não respeitar a churrasqueira... Assim, de manteiga com alho, sabe, Dudu? Isso. Ai, que delícia. Finalizei no forno, falei... Foi, maravilhoso. E o ponto? Tava perfeito, né?
Então é tudo isso, né? Questão de técnica, né? Porque às vezes assim, a gente tá falando hoje aqui, né, com um chefe e com uma pessoa que é um estudante muito aplicado na gastronomia. Então, assim, a gente sabe qual que é a dificuldade do dia a dia de um restaurante, você também a obedecer, vamos dizer, as técnicas também do chefe, né? Porque às vezes você aprender com eles a questão da hierarquia, né? Então, tudo tem que ter ali um propósito, a pessoa tem que ser regrada, não pode faltar, não pode... Uma sequência, é complicado. Também chegar atrasado no trabalho. Tem toda uma... Atrasa a praça de todo mundo, vamos se dizer, né? Porque você já trabalhou em restaurante como é que é? Molecular, né? Que até, inclusive, eu queria muito ter ido, não tive a oportunidade de ir, mas eu quero ir conhecer. Vou lá amanhã. Então, é? Aí, ó, vambora. Então, ela é uma gastronomia diferente também, né? Completamente. A cozinha molecular, basicamente, a gente tá brincando com o estado físico da comida. É como se a gente tratasse a comida como um laboratório, mas ainda é uma cozinha com as mesmas coisas. E ela... muita gente vê por aí, por exemplo, pratos com gelo seco ou algo do tipo, e daí essa é a base da gastronomia molecular, que daí a gente entra já brincando com, por exemplo, um shoyu, que nem eu tava falando pra ele, a gente pode fazer um shoyu que é em formato de canudo, que ele é comestível, ele não é líquido, por exemplo. É muito louco. É muita coisa. Você tá na comida, no restaurante japonês, aí vem aquela... cheio de fumaça, e tá se falando, mas o que será que é isso? Não coloca o dedo que queima. Sério? Queima? Queima. É aquele seco, né? E ele queima. Então você não pode encostar nele. Ele visualmente falando, ele é sensacional. Sim. E aí você consegue colocar algo lindo com sabor. Sim. Tem um restaurante lá em São Paulo, que eu não lembro o nome, tava até comentando com ele, que eles fazem batata frita desidratada. Ela parece uma... Ai, cara, como que eu posso te dizer? É como se fosse uma folha transparente, né? E aí aquele gosto de batata frita. O que ele fez? Pegou a batata, desidratou, transformou em algo e deixou ele num estado sólido, num estado físico, desculpa, seco, onde você consegue comer com crocância e sabor de batata. E aí ele coloca bacon no varal, roda gigante de coxinha. Ele é muito inovador, muito louco, né? Tudo essa cozinha molecular. Isso, é um cara de gastronomia molecular que ele tem essa coisa de expertise, de criar as coisas, né? E trazer algo diferente. É que a cozinha molecular, ela foi meio que um braço da cozinha autoral, no caso. Ela foi várias técnicas que vários chefes trouxeram, alguns chefes brasileiros também. E nisso foi, ela, pra mim, na minha concepção, ela pra mim é o ápice da cozinha autoral, assim, porque é muita coisa que você consegue trabalhar com ela. Muita coisa. Curiosidade, né? A cozinha E hoje você trabalha num restaurante... Hoje eu trabalho já no restaurante de cozinha de frutos do mar, no caso. Que daí é algo que eu sempre quis fazer. Na verdade, eu acho que eu vou passar boa parte, assim, nesse mundo da gastronomia, tentando explorar o máximo possível de todas as partes. Porque, claro que tem as minhas favoritas, mas eu acho que tem que conhecer tudo, assim, e principalmente conhecer os lugares por elas, sabe? Exatamente. O que você mais gosta de cozinhar, Dudu? Fala aí. Eu sou fã do risoto, completamente. Qualquer sabor ou um sabor específico? Bom, eu tenho em questão que eu gosto, que é um de tomate seco com queijo de cabra. Ai, já tô até vendo aqui o que vai acontecer. Eu vou falar o meu. Eu adoro fazer risoto, que é da gastronomia italiana, mas eu fiz outro dia um risoto de feijoada. Sobrou a feijoada e fiz um risoto dela. O melhor risoto que eu fiz na vida. Nossa, não. Ficou sensacional. Meu Deus, que delícia. Aí eu sei fazer feijoada, né, Dudu? Você sabe que eu sei fazer. Sim. Eu sou apaixonado pela nossa gastronomia nacional, né? Então a cozinha brasileira, eu acho que ela é bem explorada, mas falta muito mais. Dá pra gente chegar muito longe, muito longe, muito longe. E aí eu penso em explorar muito mais. Então, talvez ano que vem tô indo pra França, ficar uns 6 meses lá, aprendendo algumas técnicas novas, pra poder aplicar no que a gente tem aqui no Brasil. E assim, ó, a pessoa que ela quer entrar, né, isso aí a gente agora falar para os adolescentes, né, ou até mesmo aquela pessoa que quer investir numa carreira, que não quer fazer uma faculdade de direito, fazer medicina, todas essas carreiras que já tem aí, quer entrar nessa carreira da gastronomia, elas têm que entender também que é muito estudo, gente, não é simplesmente, eu vou fazer um arroz e um feijão, que ali eu já vou me tornar um chefe no futuro ou algo do gênero, é toda uma jornada, né, tem o período ali de aprendizado, tem que amar a cozinha, ou você ama ou você odeia. Não existe meio termo. Eu, pelo menos aqui, eu enxergo. Você acha? Entendeu? Eu acho que ou você ama ou você odeia. Você acha, Dudu? Bom, eu acho que
sinceramente, conheci muitas pessoas que realmente ou tem muito tato pra cozinha ou realmente não se veem assim. Eu acho que todo mundo pode cozinhar, mas realmente tem certas coisas assim que pessoas não se encontram. Eu, assim, pessoas que eu já trabalhei, por exemplo. Eu vou dar um exemplo que eu acho que putz, também é opinião, cada um tem a sua, lógico. Mas eu acho que você tem um exemplo do Cristiano Ronaldo e o Messi. Um tem um dom e o outro treinou muito pra chegar lá. Se o cara treinar bastante, ele também consegue chegar lá. Mas aí interfere um pouco na questão do amor e fazer com aquela paixão e tudo. Igual o Messi tem o dom, então quem tem amor e tem o dom, Sim, desenrola qualquer coisa muito fácil. Agora, se o cara estudou bastante, ele também consegue fazer isso. Hoje você vê nessa novela que passa na Globo, que são duas chefes, né? Uma tem o dom e a outra tem a boa prática que estudou na França, na economia, etc e tal. Mas eu acho que pelo menos o interesse, né? Porque tem gente que não dá, tem gente que não exatamente. adianta. Gente, tem pessoas que você fala assim, ó, vou fazer um ovo, não vou botar, não sabe nem ligar o fogão. Um pouco de medo, eu acho. É que assim, De errar. Jamal, não sei se você vai concordar comigo no caso, mas muitas pessoas entram na gastronomia pensando uma coisa e no final saem pensando completamente outra. É pauleira. Nossa, eu demorei pra entrar porque muitos anos atrás, quando eu tava começando o YouTube, eu vi um vídeo de um cara falando: você quer ser chefe de cozinha? Não entra. Aí ele explicou: você vai trabalhar pelo menos 6 vezes na semana, 14 horas por dia. Você vai chegar cansado, você não vai ter final de semana. Eu falei: eu não quero isso pra mim, não. Sua vida social, esqueça. Se você quer chegar lá, esqueça. Porque é um trabalho que vai te cobrar muito. Vai cobrar de você, do seu corpo, da sua família, da sua vida social, tudo. E aí eu desisti um pouco da gastronomia. Não desisti, sempre cozinhei, mas eu não quis entrar profissionalmente por conta disso. E aí eu vou falar sobre como eu entrei no Masterchef. Vamos lá, eu pulei o assunto, né? No Masterchef foi o seguinte, na época tinha uma pessoa que eu tava envolvido com ela, e aí a mãe dela foi convidada, a mãe dela não quis ir e me indicou, e eu falei: eu não quero, não tô a fim de ir e tal. Mas ela me indicou e me escreveu, então as pessoas da produção entraram em contato, falaram. Falei: vou fazer o teste, vai. Cara, foi na época da pandemia. Pra você poder entrar, você tinha que cozinhar, tipo, no videoconferência com a pessoa e ir te entrevistando. Umas 3 vezes eu tinha que fazer isso. Falar 180 perguntas que tem que responder, passar pro psicólogo. Meu Deus. Pra depois ir. Então não é tão fácil. Não é tão fácil, gente. Durou uns 3 meses o processo. E não podia falar pra ninguém. Sério? Depois que eu ganhei, não falei pra ninguém. Eu ganhei o programa, que foi gravado, lógico, e não falei pra ninguém. Então eu fiquei 6 meses quieto. Até sair o resultado. Aí quando eu fui passar na televisão, então eu tinha bastante seguidor, a galera ficou toda animada. Onde eu morava no bairro, a molecada também, colocaram um telão lá na rua. Imagina. Foi uma festa. É porque todo profissional que se destaca em qualquer área nessas comunidades, né? Eles são muito valorizados pela comunidade, né? Pelas pessoas que estão ali. Né? Exatamente. E pra eles é um orgulho. Pô, saiu daqui de dentro, né? Da Brasilândia, saiu um talento, né? Uma pessoa ali, né? Que se destacou no programa de TV. Isso é bem sério. Você tá falando que é algo que acontece bastante. A periferia, ela enaltece a gente que consegue chegar lá, né? Isso como é que eu posso dizer? Muito gratificante pra gente que vem da periferia. E como que você se vê, assim, pro teu futuro? Assim, ó, primeiro, se você fosse pra você olhar pro Jamal, tá com 7 anos de idade, criança, 6 anos, 8 anos, 5 anos, o que você diria pra ele? Se você olhasse pra ele agora, chegasse aqui agora, essa criança, o que você falaria pra ele? Nunca beba. Porque eu acho que eu perdi muita coisa através da bebida. Então acho que esse seria o maior contato que eu daria pra ele. Eu sempre fui estudioso, sempre fui inteligente, nunca gostei de estudar. Mas eu sempre peguei muito rápido as coisas. E aí a bebida me desviou um pouco do meu propósito como pessoa. Então o conselho que eu daria pra ele era: nunca beba. Você vê que é interessante. E pro Jamal do futuro, o que você quer falar pra ele? Continua se empenhando que você vai chegar muito longe, cara. Você tá bem. Você tá indo no caminho certo. E você, Dudu? Bom, eu acho que o que eu falaria pra minha criança que tava lá numa cozinha de casa, cozinhando assim, eu acho que seria: cara, não se perde que ainda tem um lugar pra você, sabe? Que, como eu disse, eu fiquei muito tempo perdido no que eu ia fazer na minha vida, onde que eu poderia me encaixar nesse sentido profissional e no sentido onde que eu me encontro assim como pessoa. Eu acho que a gastronomia me ajudou bastante. E o que eu falaria pra eu do futuro é que, olha, você vai conseguir, você vai chegar lá, porque é um piso de ovos, mas você... É uma jornada bem árdua, né? Não é fácil. Mas qual é o seu sonho, Dudu? Sinceramente, o meu sonho é conhecer o máximo de lugar possível pela gastronomia. E depois? E depois
Abrir o seu, ter alguma coisa? Não, então, eu não tenho a ambição de abrir um restaurante. Essa que é uma questão que eu não tenho. Eu tenho a ambição de realmente conhecer. Porque ele não quer ficar parado. Exato, mas tocou num ponto também que eu penso igual. Na faculdade todo mundo trabalhava pra alguém. E eu falava, eu não trabalho pra ninguém. Antes disso, eu trabalhei bastante como corretor de imóveis. E aí eu consegui levantar uma grana que foi no período da faculdade. Sim. Então eu consegui estudar sem ter que trabalhar pra ninguém. Todo mundo vinha cansado, quebrado. E já saía de lá, já ia trabalhar direto. E eu ia pra casa Sim. estudar. Eu ia pra isso casa aí. entender um pouco mais. Então hoje eu tenho 2 empresas. Estou abrindo a terceira. A primeira empresa onde eu faço refeição pra escola particular lá em São Paulo. Lugar, bairro Nobre, Vila Mariana. Porém, as minhas 2 cozinhas ficam na periferia, que eu acho que na periferia tem muito talento. Muito talento. E aí eu tô trabalhando com essas pessoas. E você que veio de entregam lá, muito né, bem. Jamal? Pra você poder dar oportunidade pra eles também, né? Então eu acho que é um impacto social que eu tô fazendo muito grande. Uma é uma cooperativa que fica ali na região do Brooklyn, bem ali na Roberto Marinho, onde também tem uma alta periferia, bem próximo de bairro Nobre. E a outra fica dentro do Heliópolis, dentro de uma das maiores comunidades do Brasil, aí até do mundo. E lá eu faço a refeição para a escola particular e a do Brooklyn, onde eu faço catering. Explicando o que é catering, lógico, eventos corporativos, né? Então a gente faz legal. bastante evento corporativo e é isso. A maioria das pessoas que trabalham comigo é mulher na minha empresa, então eu sou eu, mais 2 motoristas de homem, 99% é só mulheres. Legal. Uhum. E tem ali a sarna já, né? Cadê? Ó, viu? A hora que tá legal a conversa, ele fica com aquela plaquinha ali. Eu já vi 3 vezes aqui, ó, me perder. Não tem problema, pessoal. As A gente ideias. já tá encerrando. Mas, gente, olha, foi muito bom ter vocês aqui. A gente brinca tudo, né? Porque Dose da Tati é isso, né? A gente sempre tá conversando de uma maneira bem sutil, feliz e contente, porque eu acredito muito na felicidade das pessoas, né? Você nunca pode estar amarrado naquilo que te faça infeliz. A partir do momento que você tá num lugar onde te faça chorar, saia dele, porque ali não é o seu lugar. Né? Eu concordo muito. Então a gente como ser humano, às vezes a gente dá a oportunidade para as pessoas estarem na vida da gente, mas às vezes elas não merecem estar, né? A gente tira. Então a gente, com o longo do tempo, a gente vai aprendendo isso. E também na questão da profissão, né? A partir do momento que você está infeliz na profissão, eu acho que não é que naquele momento você não vai conseguir se dedicar e te fazer a melhor entrega, na verdade, né? Satisfazer, então, né? É muito legal, assim, ter vocês aqui. Você como uma pessoa experiente, que já é um Masterchef, ter o Cadu, que é uma pessoa que tá aí... Em ascensão. Né, já começou a carreira, mas a gente vê que é um menino que estudou bastante pelo conhecimento dele, pelo pouco tempo que ele tá nessa área, o tanto de conteúdo que ele trouxe pra gente, de sabedoria na... Uma expertise muito boa e é um cara que tem futuro. Eu tava batendo papo com ele lá fora e trocou umas receitas. Ele é maravilhoso. Me indicou alguns restaurantes de Curitiba que eu vou conhecer. Aí, ó, tá vendo? Então é isso que a gente vê. Por quê? Porque a pessoa ela tem paixão e tem orgulho de soltar aquilo, né? De viver aquilo. E eu fico feliz, né? Pela essa oportunidade que ele teve de estar na gastronomia. Também hoje transmitir para as pessoas aí que estão nos assistindo esse universo tão grandioso, né? E às vezes, quem sabe, trazer essa... através do conhecimento de vocês, trazer essa vontade das outras pessoas também investirem nessa carreira da gastronomia, Tem né? 30 segundos? Tem 30 segundos, rapidinho? Lógico. Tá, vamos lá. Eu queria falar também da minha terceira empresa que eu tô abrindo agora. Ela se chama Shin Chef, depois procura no Instagram. E ela é uma escola de gastronomia online. Tô finalizando o curso já. São aulas gravadas que eu quero despertar nas pessoas o chefe que tem dentro de cada um, né? Eu acho que é bem importante Isso é muito bom, isso é excelente. Na verdade, hoje eu fiz gravei alguns episódios e a gente estava falando sobre isso, sobre você doar o teu conhecimento, entendeu? Sim. Porque às vezes você pensa assim, você precisa, porque a gente é ser humano, a gente precisa doar algo, né, para o universo, para as pessoas e tudo mais. Vai ter de volta. Então, o que acontece? Você poder ter a oportunidade de doar o teu tempo, o teu conhecimento, também já é algo de muito valor, né? Embora aquilo tenha um preço, né? Porque todo conhecimento tem que ter um preço, né? Mas o valor que tem por trás, o preço não paga. Né? Às vezes vai fazer vai fazer como você falou ali, vai fazer um e-book a respeito de... Como é o nome do negócio lá do dedo? Bruno Aze, gente. Eu tô vendo que eu não vou poder ir pra aula não, que eu vou reprovar na primeira. Então você vai fazer sobre aquilo. Então aquilo tem um preço, porque tem um valor por trás de tudo aquilo que vocês tiveram de conhecimento para aplicar aquele conteúdo, né? Esse repasse, ele é muito gratificante também. Só que assim, hoje, gente, vou repetir de novo. Hoje eu repeti em todos os episódios. Gente, tem gente que é tão miserável na vida, que nem você pagando, né? E tão egoísta que nem você pagando, ela transfere o conhecimento dela, por de tão egoísta que ela é. Então, eu acho que assim, a gente tem que viver num outro momento, entendeu?
né? Tipo assim, não naquele momento assim, eu sei, eu vou ficar só pra mim esse conhecimento. Não, transmite para outras pessoas. Pô, eu tô querendo aprender a fazer tal coisa, igual você chegou, né? Me ensinando ali, fazendo assim. É que às vezes numa troca eu posso aprender com você. E é gostoso também, não é? Exato. Tipo, você ensinar, você... Então isso é bem legal, né? A ideia do curso também é tipo assim, as pessoas vão fazendo e vai ter alguns exercícios. Concluiu, vai juntar uma galera e eu vou fazer uma masterclass. Vamos fazer uma aula, você da sua casa e da minha, vou passar uma lista de ingredientes, marca uma data e a gente vai cozinhar junto. Olha aí, quando precisar da cozinha molecular, temos aqui já. É a próxima faculdade que eu vou fazer, isso aqui é uma fera. Lógico, bota ele lá na frente, lá. Desenrolando. Não fala não, né? Você já viu, né? Negócio de... É que nem eu, então. Ele vai chegar ali, o que é pra fazer? Vamos fazer, e pá. Então, quem for ter aula com ele, já vou avisando, hein? Nada de muita conversinha, não. O negócio é levar ali, na linha. Tudo é focado. É, focadão. Por isso que ele tá onde ele tá. E eu acredito nele. Eu acredito porque a visão dele é muito ampla, né? Para outros países, para outros lugares do mundo. Então, eu acho que vai ser um vasto conhecimento que esse menino vai trazer aí pra... Ele vai longe. Espero que sim. Pelo bate-papo que eu tive com ele ali, vai muito longe. Vai, né? Eu gosto de aproximar de pessoas assim. Eu fico orgulhosa com isso, tá bom? Obrigada. E, gente, olha aí, infelizmente encerrou mais um episódio das da Tati. Gente, foi incrível a conversa com o Jamal e com o Cadu. Incrível. Foi muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Então, você que quer aí se inspirar em ter alguma profissão, às vezes tá perdido, não sabe o que vai fazer da vida, assiste esse episódio. Quem sabe você pode se motivar e investir na tua carreira na gastronomia, tá bom? Olha, eles vão se despedir de vocês e um beijo no coração e não assista e não deixe de seguir o nosso canal, tá bom? Um beijo, maravilhosos. Muito obrigado, pessoal, quem chegou até o final aqui. Curte, compartilha, fala bem da gente aí, espalha a fofoca. Eu sou o chefe Jamal aqui, Cadu, né? Vambora, Cadu. Bom, obrigado, gente. Obrigado por me receberem aí. Um prazer conhecer vocês aqui e tudo mais. E vamos lá. Pau na obra. É isso aí, gente. Um beijão.